Bom, Gabriela, a gente está vivendo um momento bem complicado aí na Caixa, né? Eu quero agradecer aqui a todos vocês pela cobertura que vocês estão dando a todos esses eventos, porque eu acho que tudo isso pode trazer aí luz para algumas das questões, como essa do assédio moral, que já vem prejudicando o desenvolvimento, o trabalho na empresa e a vida dos colegas há um bom tempo, né? E outras questões. Então, e a Caixa é uma empresa de 160 anos, então a gente percebe que tem muita história aí, precisa ser resgatada e a sociedade precisa muito dela, né? Então, assim, especificamente sobre essa questão do assédio moral, em setembro de 2020, a gente formalizou uma denúncia à empresa, falando desse tema, que nós já havíamos trabalhado antes. Em 2018, nós começamos lá uma campanha contra o assédio, e aí contratamos psicóloga e trouxemos uma cartilha explicando o que era, o que não era, e tudo, e a gente viu que piorou muito em 2019, mas muito mesmo, e aí a gente denunciou. Nós temos 31 associações de gestores da Caixa em cada estado do país, e aí cada uma delas entrou com essa ação depois de nós enviarmos diversos ofícios para a empresa falando sobre esse tema e da importância de se cuidar das pessoas, de se cuidar dos processos, e que a gente estava vivendo uma pandemia, que era um momento complicadíssimo, mas mesmo assim não tivemos uma resposta à altura, e aí entramos com ações em todo o Brasil, né? Cada AGCF entrou com uma ação, depois houve aí um trabalho muito centralizado lá em Brasília, conseguiram eliminar, eu não sei qual seria o termo jurídico, essas outras ações do restante do Brasil. Então, esses casos todos que foram denunciados no Brasil foram tirados dessa ação, ficou valendo só a ação de Brasília. Então, é essa que a gente aí, em outubro, a gente vai ter a primeira audiência sobre ela, e a gente espera poder avançar algumas questões aí, porque o que a gente vinha denunciando durante todo esse tempo se configurou aí na pior das hipóteses, né, com prejuízo para a vida de muitos colegas, prejuízos financeiros para a empresa, né, prejuízos institucionais, a imagem institucional da empresa muito abalada com tudo isso. Então, assim, tudo isso poderia ter sido evitado se, lá em 2020, quando a gente trouxe esse tema, tivesse dado a atenção devida e a gente tivesse tomado as providências que mereciam ter sido tomadas naquele tempo e que estava escancarada que precisava ser feita. Que tipo de relatos vocês receberam, Maírton? Olha, nós temos, são diversos tipos, né? Naquele momento, a gente estava, só contextualizando aquele momento, nós vivíamos uma pandemia, nós tínhamos alguns gestores da Caixa morrendo, né? Porque a Caixa foi uma das instituições que não parou, pelo contrário, ela trabalhou muito mais durante a pandemia, né? Então, esses gestores eles foram levados ao limite extremo, né? Nós trabalhávamos aos sábados, aos domingos, e assim, horários não tinha, e alguns pegavam a Covid, morriam, e aí os outros tinham que no dia seguinte estar trabalhando e tocando o barco à frente. Então, assim, a gente enfrentou muitas dificuldades nesse período, e esse era um dos temas que a gente trazia, a importância de se cuidar desses colegas. Houve um avanço importante nesse aspecto, a Caixa, à medida que a gente, de tanto reclamar, e uma morte e outra e tudo, e aí foram se encontrando algumas saídas, mas, assim, naquele momento, tinha muita cobrança por resultados, quando todo mundo estava querendo sobreviver, estava querendo se alimentar. Os colegas eram obrigados a produzir metas absurdas naquele período, e assim, cobranças que não era uma cobrança normal, sabe? Assim, são coisas que não tá num perfil normal de administrador, de líder que conduz equipes a grandes resultados. Não era essa a perspectiva que a gente tinha naquele momento. Foi um momento muito difícil para todos nós, e hoje ainda nós temos aí muitos colegas adoecidos, muitos afastados,
histórias de Pois é. suicídios e tal, então assim, tem muito disso. Eu queria saber do senhor exatamente isso. Quer dizer, o senhor falou da pandemia e das dificuldades com a pandemia, mas a quem exatamente o senhor atribui esse crescimento? Era só a pandemia ou há uma cultura de assédio dentro da Caixa, gerida ou liderada pelos grandes líderes da instituição? Olha, sem dúvida. A questão da pandemia, de conduzir-se na pandemia, não, em si não era o problema. O problema era a forma como tudo isso veio e como era tratado esse encaminhamento. Por exemplo, quando eu falei na questão de se aumentar o período das pessoas trabalharem, da forma, da cobrança, da exigência, em Brasília, vocês terem ideia, o presidente que acabou de sair, ele se orgulhava de dizer que quando chegou na Caixa, tirou 120 altos executivos da empresa. Olha, assim, para dizer para vocês, eu sou meio suspeita para isso, mas nós temos uma linha de executivos da Caixa de muito alto nível, né? E são pessoas, nós seguimos aqui um código de ética muito rígido, né? A gente tem essa parte de controles, a gente tem uma ideia muito forte do que é a Caixa Econômica, de trabalhar engajado, de gostar do que faz. E confesso que me assustava quando eu ia a uma reunião com o presidente que chegou na Caixa e ele dizia que se orgulhava por só iria visitar Brasília se fosse a passeio, nunca ia pela polícia. Aquilo, sabe assim, para nós empregados da Caixa, aquilo é um assinte, porque a gente, assim, o presidente da nossa empresa é um cara que a gente admira, que a gente quer bater foto com ele, que a gente quer estar junto. Mas confesso para vocês que nesse período a gente teve muita dificuldade com isso e esse problema na matriz ele foi muito, muito forte, né? Porque a forma, a gente não tem muita penetração na matriz, a forma como funciona lá. E aí, essas pessoas que sofriam muito não chegavam a gente, tá? Mas, assim, os relatos são terríveis daquela época e veio avançando, né? Alguns deles a gente tentava chegar lá, mas por uma questão ou outra não conseguia, ou faltavam provas efetivas. Então, é tudo isso que permeou esses diálogos. Pelo seu conhecimento interno da Caixa e das pessoas, etc., o senhor diria que esse caso de suicídio pode ter alguma relação com esses relatos que o senhor está falando? Aliás, por que os relatos de assédio não avançaram? Olha, é difícil falar sobre isso nesse momento, a gente tem poucas informações, né? É algo que aconteceu muito recentemente e a FENAG, nesse momento, assim, a gente está vivendo um dia muito triste para todos nós, porque foi um gestor, um colega da gente que nos deixou, né? E a gente lamenta muito por tudo isso e se solidariza aqui com a família. E é difícil falar sobre isso nessa questão de motivação, tá? Sem dúvida nenhuma, a empresa passa por momentos difíceis, muito difíceis. Eu tenho 32 anos de Caixa, vou fazer 33 agora em outubro, e confesso para vocês que nunca andei nem perto de passar uma situação dessas. Então, assim, muito provavelmente esses colegas eles estão vivendo uma pressão muito grande e quem está mais próximo do centro de decisão, e especialmente esse colega que trabalhava com uma área que era muito sensível, recebia essas denúncias e tudo mais. Então, assim, é difícil falar sobre motivação, mas eu lhe asseguro que, e aí já algumas informações com os colegas, o nível de apreensão, o nível de sofrimento na matriz estava muito forte, bem recentemente, ontem, inclusive. Maírton, eu quero perguntar a respeito da Caixa ter desvinculado agora a corregedoria da presidência. Você acha que isso vai ajudar as investigações a terem, né, alguma solução? Enfim, essas investigações vão para frente? Isso realmente vai ajudar?
Gabriela, eu torço para que sim. É lógico que assim, essas investigações e essa empresa que está sendo contratada externa, né, assim, ela tem um papel importante, e aí eu quero, me perdoar aqui, só adiantar um pedido que eu quero fazer para essa empresa, é que permita que nós, federações que estamos nesse processo de trazer a contribuição necessária para a Caixa nesse momento, participe e possa fiscalizar, ou eu não diria fiscalizar, mas acompanhar esse processo de apuração dessas denúncias. Tá? Eu acho que isso é muito importante para a transparência e para poder dar uma legitimidade maior a todo esse processo que está sendo feito. Tá? Então, assim, eu acho que essa seria já respondendo aí, tá, Gabriela, eu acho que essa já seria uma sinalização, né, de que a coisa realmente é para valer, é séria e tudo, permitir que as entidades que têm, sem dúvida nenhuma, contribuído muito para o crescimento dessa empresa, possa estar presente também nesse momento difícil e que a gente possa acompanhar. Então, eu acredito sim, eu sou sempre muito otimista e eu acredito que vai dar bons resultados, mas eu acho que efetivamente a gente precisa estar muito perto disso. O Pedro era muito ligado ao presidente Bolsonaro. Tinha muito. O senhor sentia que ele tinha muito respaldo do Planalto para o modo de agir dele? Olha, se nós formos ver as participações nas lives, né, as participações nos encontros pelo Brasil que aconteciam com a presença do presidente da Caixa e do presidente que está indo no Planalto, eu acho que assim, fica evidente que existia uma proximidade muito forte, né, e isso, de certo modo, repercute na empresa, porque ele tinha também algumas questões que facilitavam até para se andar por aqui na própria empresa, mas assim, tinha alguns casos que para a gente, que tem, como eu disse, 32 anos de história, essa proximidade a gente nunca viu na Caixa e confesso para vocês que preocupava, né? Porque a gente sabe que é sensível, né? A imagem de uma instituição de 160 anos, né? Ela é uma instituição de Estado, né? Então já passaram vários administradores por aqui e eles dão a contribuição que podem, mas assim, a empresa continua. Eu acho que essa lógica, essa ideia de que a empresa ela veio e que vai estar depois de mim, ela precisa permear cada empregado que está ali dentro e cada administrador, cada presidente que passa por ela, né? Assim, a Caixa não foi descoberta em 2019, como chegou a ser dita em algumas falas aí, né? Então, assim, ela tem uma história muito grande e vai continuar depois de mim, depois dos que estão por aqui. Então, é esse ponto que eu gostaria de fortalecer. Mayrton, a gente tem informação também, até uma informação da reportagem do UOL que foi feita nesse ano, em junho, a respeito de dados, né, sobre a saúde mental dos funcionários, né, a respeito também de uma pesquisa da FENAI, que é a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Queria dar aqui o crédito certinho, mas mostrando, né, dados entre novembro e dezembro de 2021, mostrando que 6 em cada 10 entrevistados reclamavam de assédio moral na Caixa. Queria trazer esse dado porque eu acho importante, mas a respeito dessas vítimas de assédio, né, dessas mulheres que vieram à tona no final de junho para mostrar, enfim, para contar toda essa situação, queria saber, a Caixa está levando algum apoio de saúde mental, enfim, elas estão sendo cuidadas de alguma forma? Olha, esse é uma informação que eu não poderia muito falar sobre ela porque eu não conheço. Tá? O que eu posso lhe dizer é assim, nós, enquanto entidades, a FENAI, né, que eu tenho como presidente o Takemoto, e eu na FENAG, a gente tem feito um trabalho grande de estar próximo dessas pessoas, de estar dando o apoio necessário sempre que elas chegam até a gente, mas a gente sabe também que muitas não chegam. Pegar só para acrescentar a informação que você trouxe inicialmente, eu tenho aqui em mãos também uma pesquisa da FENAG, que aconteceu em abril de 2021, e naquele momento foi feita uma pergunta, você sofreu assédio moral na Caixa? Naquele momento já, se isso já aconteceu. E
cerca de 70% das pessoas com mais de 80% das pessoas disseram que já sofreram ou já viram isso acontecer. Então, assim, esse dado que essa pesquisa da FENAI traz é importante e ele é revelador e assim, a gente percebe, hoje nós temos estado pequeno hoje que tem 40, tinha até bem pouco tempo, 2 meses atrás, 40 colegas afastados por problema de saúde por conta desse tipo, né? Assim, mas não está sendo apurado, não está sendo visto e tal. E eu tenho alertado para a empresa sobre o problema que representa tudo isso e as implicações de tudo isso. Né? Assim, o prejuízo financeiro, que é você ter um empregado que teve um investimento muito forte para desenvolvê-lo e ele não está atendendo ali. A sociedade tem problemas por esse cara não estar prestando o atendimento que poderia estar prestando. E assim, o impacto no financeiro da empresa por conta de tudo isso é muito grande. Eu tenho tentado levar esse diálogo para a empresa para mostrar o quanto esse tipo de problema ele tem uma ramificação muito maior, ele tem um impacto muito maior no balanço social, de saúde e no financeiro da empresa, mas eu não sei dizer para você o que é que efetivamente está sendo feito, porque essas informações não são passadas para a gente, são bem difíceis a gente chegar a elas. E a atual gestão? Só um minutinho, só quero dar um recado aqui para quem está nos acompanhando pela TV Samsung, no canal 2080. A gente encerra essa transmissão à 13h em ponto. A gente continua aqui, a gente já está encerrando a entrevista, mas a gente continua pelo nosso canal no YouTube. Perdão, Thales, você tinha perguntado da gestão, é isso? Isso, a atual gestão. Como é que está o clima agora? Mudou? Olha, o momento assim é de muita. A gente vive esse momento de apreensão, né? Então assim acontece um terremoto, tudo se mexe, né? Então a coisa ainda está meio assim. A gente percebe que a presidente chegou, tem um discurso que eu acho que é um discurso que traz aí alguns alentos, mas não sabemos efetivamente, ainda não tivemos nenhuma agenda de conversa com ela, vamos pedir, hoje ainda estamos pedindo uma agenda com ela, esperamos que seja para valer o que a gente ouviu, né, com relação a essa busca de trazer as mulheres junto, de poder participar, de valorizar. A gente espera efetivamente que isso aconteça, tá? Mas assim, não tenho como falar muito sobre isso. Vou visitar, e se vocês quiserem, eu posso lhes dar um retorno depois dessa visita. Com certeza.